A história de José começa na terra de Canaã, onde ele vive com seu pai, Jacó, e seus irmãos. José é o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, mas ocupa um lugar especial no coração de seu pai. Isso porque ele é o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Jacó demonstra esse carinho especial ao presentear José com uma túnica longa e ornamentada, um símbolo de status que vai além do que um simples pastor deveria usar. Isso desperta a inveja e o ódio dos irmãos, que já estavam irritados com a preferência que Jacó dava a José. José, ainda jovem, começa a ter sonhos que indicam um futuro extraordinário. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estão no campo amarrando feixes de trigo, e os feixes dos irmãos se curvam diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinam perante ele. José, ingênuo e talvez até um pouco imprudente, compartilha esses sonhos com seus irmãos e até com seu pai. Jacó fica intrigado, mas os irmãos interpretam isso como mais uma prova de que José se considera superior a eles. A raiva e a inveja crescem, tornando a atmosfera familiar cada vez mais tensa. Um dia, Jacó pede a José que vá até os campos distantes para verificar como estão seus irmãos e os rebanhos. José, obediente e confiante, parte em sua missão, sem saber o que o aguarda. Quando os irmãos o veem se aproximar, ainda usando a túnica que tanto os irritava, conspiram contra ele. A princípio, planejam matá-lo e jogar o corpo em um poço seco, mas Rúben, o mais velho, sugere que não derramem sangue e apenas o deixem no poço, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. Enquanto Rúben está ausente, os outros irmãos veem uma caravana de mercadores ismaelitas e decidem vender José como escravo por 20 peças de prata. Desesperado, José implora por misericórdia, mas seus irmãos não demonstram piedade. Eles entregam José aos mercadores, que o levam ao Egito. Para encobrir o crime, os irmãos matam um cabrito e mergulham a túnica de José em seu sangue, apresentando-a a Jacó. Jacó, ao ver a túnica ensanguentada, conclui que José foi atacado por uma fera selvagem e entra em profundo luto, recusando-se a ser consolado. No Egito, José é vendido como escravo a Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Apesar de estar em uma terra estrangeira, longe de sua família e aparentemente esquecido, José se destaca por sua dedicação, inteligência e comportamento exemplar. Ele rapidamente ganha a confiança de Potifar, que o coloca como administrador de toda a sua casa. Sob os cuidados de José, a casa de Potifar próspera, e ele começa a recuperar alguma estabilidade em sua nova vida. No entanto, a esposa de Potifar passa a observar José com interesse indevido. Ele era jovem, atraente e sempre presente na casa. Ela tenta seduzi-lo repetidamente, mas José, fiel a Deus e ao seu Senhor, recusa todas as suas investidas. Um dia, ela o agarra, tentando forçá-lo, mas ele foge, deixando sua capa para trás. Humilhada, ela acusa José falsamente de tentar abusá-la. Potifar, acreditando na esposa, manda José para a prisão. Mesmo na prisão, José continua a demonstrar caráter e habilidades notáveis. Ele logo é colocado como responsável pelos outros prisioneiros, e sua confiança em Deus permanece inabalável. Durante esse tempo, ele conhece 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, que foram presos por desagradar ao rei. Ambos têm sonhos misteriosos e pedem a José que os interprete. José, confiando em Deus, explica que o copeiro será restaurado ao seu cargo em 3 dias, enquanto o padeiro será executado no mesmo período. Os eventos acontecem exatamente como José predisse, mas, apesar de sua ajuda, o copeiro esquece-se de mencioná-lo a Faraó após ser libertado. 2 anos se passam. Faraó tem 2 sonhos inquietantes e no primeiro, 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras, no segundo, 7 espigas cheias são destruídas por 7 espigas secas e mirradas. Nenhum dos sábios do Egito consegue interpretar os sonhos. É então que o copeiro finalmente lembra-se de José e conta a Faraó sobre o jovem hebreu que interpretara seu sonho na prisão. José é chamado às pressas. Ele se apresenta a Faraó, dizendo humildemente que não é ele quem interpreta sonhos, mas Deus. José explica que os sonhos de Faraó representam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome extrema. Ele aconselha Faraó a preparar-se para a crise, armazenando grandes quantidades de grãos durante os anos de abundância.
Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeia governador de todo o Egito, dando-lhe autoridade para implementar o plano e salvar o país. José recebe um anel de sinete, roupas de linho fino e uma posição de poder inimaginável para alguém que foi vendido como escravo. Durante os 7 anos de fartura, José supervisiona a coleta e o armazenamento de grãos. Quando a fome atinge a região, pessoas de todos os lugares vêm ao Egito para comprar alimentos. Entre elas estão os irmãos de José, enviados por Jacó, que enfrentava a fome em Canaã. José os reconhece imediatamente, mas decide esconder sua identidade para testar seus corações. Ele os acusa de serem espiões e os mantém sob vigilância, exigindo que tragam Benjamim, o irmão mais novo, como prova de sua honestidade. Simeão é mantido preso enquanto os outros retornam a Canaã. Jacó inicialmente recusa-se a deixar Benjamim partir, temendo perdê-lo como perdeu José. Mas a fome obriga-o a ceder, e os irmãos voltam ao Egito com Benjamim. José os recebe e organiza um banquete, observando como tratam o irmão mais novo. Em um último teste, ele ordena que seu cálice de prata seja colocado na bolsa de Benjamim. Quando os irmãos partem, José envia seus servos para acusá-los de roubo. Eles retornam, desesperados, e Judá oferece-se para ficar no lugar de Benjamim, mostrando arrependimento e preocupação com o sofrimento de Jacó. Diante disso, José não consegue mais conter suas emoções. Ele revela sua identidade, dizendo: Eu sou José, vosso irmão, que vocês venderam ao Egito. Os irmãos ficam atonitos e amedrontados, mas José os tranquiliza, explicando que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar vidas. Ele os perdoa e os convida a trazer Jacó e toda a família para o Egito. Jacó e sua família se estabelecem na terra de Gósen, onde são bem tratados e prosperam. Antes de morrer, Jacó abençoa seus filhos e é enterrado em Canaã. Após a morte de Jacó, os irmãos temem que José se vingue, mas ele reafirma seu perdão: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar muitas vidas. José vive até os 110 anos, vendo gerações de sua família crescerem no Egito, sempre confiando no propósito divino. Sua história é um testemunho do poder da fé, da perseverança e do perdão.